Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024. Agora são aproximadamente 7h58 da noite, nessa terça-feira. Começando aqui, primeiramente, pelas principais bolsas lá nos Estados Unidos. Mais um dia de recuo, Dow Jones retraindo 0,35, S&P 0,30 e Nasdaq recuou 0,24. Nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado em nosso calendário, somente amanhã. Vindo para o Bitcoin, nosso carro-chefe do mercado cripto. Atualmente no diário, pessoal, Bitcoin retraindo aí aproximadamente 0,36, preço a mercado 96.976, quase 97 mil dólares. Vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje e as perspectivas aí para o final do dia de hoje até a nova análise de amanhã. Então, pessoal, nós fizemos aqui a marcação desse suporte primário em vista da sequência lógica de fundos ascendentes que foram identificadas aqui no tempo gráfico semanal. Então, a gente identificou o primeiro fundo, segundo, terceiro, quarto. Né? Teoricamente, tem uma ascendência dos fundos. E aí, fizemos aqui uma potencial região com conflito de interesses por parte dos compradores. Ao mesmo tempo, utilizamos aqui a mínima da semana passada, né? Teoricamente fazendo alusão à região conflitada, juntamente com a ascendência dos fundos. Então a gente sabia que os compradores poderiam atuar dentro dessa região ou até mesmo na proximidade, na iminência de manter o preço acima dessa região, para que continue, né, a sequência lógica e automaticamente a estrutura de preço. Então a gente percebeu, inclusive antes do fechamento desse candlestick, a possibilidade de prevalecer um volume comprador, né, no intuito de induzir aí os compradores a reagirem ao movimento que veio de forma descendente ao longo do dia de ontem. Então, a gente percebeu que era uma região conflitada, né? Precisávamos, de fato, acompanhar na proximidade dessa região como o preço reagiria, justamente para colhermos mais evidências condicionantes ao ponto de tentarmos antecipar a movimentação do preço. Também foi evidenciado uma estrutura de topos descendentes, bastante visível no tempo gráfico de 4 horas, porém, a gente sabe que o tempo gráfico semanal ele tem mais relevância em vista do volume de negociações que foram feitas, né, ao longo desse período de tempo. Então é muito mais tempo, muito mais dinheiro, obviamente envolve mais conflito também. Então, pessoal, o que se percebe aqui? A gente de fato tem, né, os compradores querendo manter aí o preço acima dessa nossa região que foi demarcada, né, como suporte primário. E, ao que parece, pode ter, né, acontecido aqui um fundo duplo. Teoricamente, isso poderá induzir aí os compradores a buscarem níveis de preço superiores novamente, em vista de que é uma característica dessa movimentação, quando dois fundos se encontram de forma paralela. Isso é um ponto positivo. Obviamente, a gente vai tentar enxergar outras condicionantes que poderão impactar. Porém, no diário a gente percebe ainda a prevalência de volume vendedor, né? Teoricamente, o que seria perfeito para somar-se com a formação desse fundo duplo? Teoricamente, que os compradores consigam fechar aí até as 9 da noite, acima aqui, né, dos 97.400 aproximadamente. Teoricamente, formando aí um volume comprador que irá superar o vendedor de ontem. Então seriam duas condicionantes, fundo duplo, volume comprador superando o volume vendedor de ontem. No melhor dos cenários,
né? Se fosse um pouco além aí dos 97.400 ou na proximidade dos 98, poderia evidenciar um martelo. Então, evidentemente, a gente está nessa proximidade aí de confirmar duas consonantes, né? O fundo duplo com fechamento no diário com prevalência de volume comprador. Teoricamente, a gente poderá ver aí os players, né? Novamente jogando o preço para níveis superiores, né? Ou seja, lá na proximidade, quem sabe dos 101.500 ou até mesmo no topo histórico, na região dos 103.800. Então fica evidenciado aqui essas possibilidades. Aí quem sabe a gente não vem fazer um topo, inclusive mais adiante, renovando o topo histórico. Então a gente está bem próximo do fechamento do diário, são aproximadamente aí 8h04 da noite, são mais 55 minutos para o fechamento. Seria muito interessante que acontecesse mais essa confirmação, porque daí nós teríamos duas condicionantes favoráveis como gatilho, evidenciando aí os compradores a jogarem o preço para cima novamente. Então é importante a gente acompanhar o fechamento e caso, obviamente, não ocorra, né, a reversão aí do candlestick no diário que até então prevalece volume vendedor, a gente poderá utilizar como gatilho, pelo menos, para confirmar aí a formação desse fundo duplo com fechamento, né? Pelo menos aí dois candlesticks no tempo gráfico de 4 horas acima aqui dessa média de 20 períodos. Então, teoricamente, isso poderá ser utilizado também como um catalisador para a confirmação, né, dos compradores atuando aí, como eu mencionei, tentando buscar novos níveis de preço novamente, inclusive quebrando o ciclo de topos descendentes que vem sendo padronizado aí ao longo dos últimos dias. Então, pessoal, basicamente esse é o cenário. É, Vamos aguardar o fechamento do diário. Se de fato houver a reversão do dia aí para um candlestick comprador, que inclusive já superou o volume em relação a ontem, teoricamente teria aí a prevalência de volume comprador no dia, superando o de ontem, além da formação de um fundo duplo. E se você analisar também, né, outra condicionante que eu enxergo aqui é a questão do volume, né? O volume comprador, teoricamente, vem prevalecendo aqui, né? Vem superando o volume de venda. E analisando novamente princípios e fundamentos básicos, volume e duas tendências. Então a gente está praticamente com a faca e o queijo aqui na mão para essa confirmação. Foram indicados aí para vocês os gatilhos. É importante você ficar de olho na tela. E, evidentemente, vamos torcer para que aconteça aí essas possibilidades, que obviamente fortalece, a nossa tese aqui, né? Aumenta a nossa assertividade, partindo do princípio de que a gente já tem 50% de chance de acerto na movimentação no mercado. Nossa ideia é colher mais evidências possíveis para aumentar aí para pelo menos 80 a 90%. Então, basicamente é isso, pessoal. Essas são as possibilidades. Eu vejo esses gatilhos aí, os mais claros possíveis nesse momento, né? De fato, os compradores querendo manter a estrutura, né, que foi delineada ao longo das semanas com os fundos ascendentes. E vamos aguardar, a gente está bem próximo aí, né, de chegar na região para a reversão aí do candlestick, que até então no diário prevaleceu venda. Vamos ver se vira para compra aí e a confirmação do fundo duplo poderá induzir aí os compradores a buscarem novos níveis de preço e eventualmente amanhã iremos colher novas evidências para continuarmos a cronologia aqui das análises diárias. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu dei uma olhada no livro um pouco mais cedo. Livro bastante equivalente também. Os lotes estão bem distribuídos, tanto do lado dos compradores como
os vendedores. Aparentemente, a maior parte da movimentação do mercado está vindo aí dos gestores, né, dos ETFs. E, ao que parece, por enquanto a Binance está em modo stand-by. A gente está com um baixo volume aqui no fluxo, já fazem alguns dias. Vamos ver se nos próximos dias adentre mais volume na corretora ao ponto da gente conseguir também utilizar como indicativo ou uma condicionante para colocarmos na análise e, evidentemente, reforçar aquilo que estamos vendo plotado no gráfico. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é o cenário. De olho na tela, de olho nos gatilhos e vamos que vamos. Então, agradeço sua presença novamente aqui no canal. Se você está chegando agora, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Fechado? Um grande abraço, uma boa noite e até amanhã.